Bom dia, amigos do Barça, bem-vindos ao vídeo tão aguardado. O vídeo definitivo em que damos notas para a temporada do Barça neste canal. Em Barça hoje das notas de Adri. Mas hoje é hora de ver o que penso, como analiso o que todos os jogadores do elenco fizeram, desde o primeiro dia até o último. Ainda temos o encontro da 38ª rodada da Liga Sport entre o Atlético de Bilbao e o Barça neste domingo. Exploda o botão de curtir, deixe nos comentários a sua opinião sobre cada jogador de futebol e participe comigo. Vídeo especial analisando e avaliando a temporada dos governadores do Barça. Fique até o final para ver tudo. Começamos, então, amigos e amigas do canal, começamos com o primeiro jogador do elenco. Vamos comentar um a um, resumindo o que cada jogador fez do meu ponto de vista, é a minha opinião, lembre-se, e deixa só nos comentários. Lembre-se, vídeo patrocinado pelo nosso patrocinador oficial, que é os amigos da UnoxBet. O link está na descrição do vídeo. Vamos com a nota de André ter Stegen, o capitão do Barça, que infelizmente foi submetido a uma longa temporada fora dos torneios de jogo por causa dessa grave lesão no joelho. Portanto, não podemos realmente dar muita nota ao ter Stegen porque ele jogou muito pouco, o que é realmente muito pouco. O goleiro alemão e capitão do Barcelona, eu acho que não podemos nem pontuar o ter Stegen. Mas enfim, inicialmente vou dar uma nota para o goleiro do Barça. Sem classificação não vamos dar uma nota para o ter Stegen, porque acredito que não faz sentido dar-lhe uma nota. É verdade que ele jogou 2 partidas, as últimas contra o Valladolid, e então também teve aquele outro jogo que semeou algumas dúvidas. Mas eu acredito que seria injusto, não é? Dar uma nota genérica para a temporada do ter Stegen, porque ele praticamente não jogou quase nada. Deixamos o ter Stegen lá e peço que comentem o que acham. Mas em princípio, acredito que o ter Stegen não pode ser avaliado, porque ele não esteve, ele praticamente não jogou nada. Aqui estão os minutos que ter Stegen jogou. 8 partidas, 9 gols sofridos. Pouquíssimos minutos, na verdade. Vamos para o próximo jogador do elenco do Barça, que é o goleiro Iñaki Peña. Vamos com Iñaki Peña, o goleiro da Masia, que teve que assumir o lugar de ter Stegen e enfrentar partidas importantes. O que acontece é que depois, Hansi Flick pediu um reforço, trazer alguém com experiência porque não lhe dava segurança no gol. O goleiro espanhol e veio Szczesny, mas enfim, o tempo. O que Iñaki Peña jogou 15 partidas nas quais sofreram 18 gols. Isto é, na Liga. Na Champions jogou 5 e sofreram 5. Na Copa do Rei jogou 1 e sofreu 1. E na Supercopa da Espanha também jogou 1 e sofreu 1 gol. Eu, Iñaki Peña, a nota que vou dar para este jogador é... Vou dar a ele, olha, um 5,5. Vou dar a ele aprovado. Mas por pouco. Porque acredito que ele não esteve à altura. Ele fez uma ou outra partida boa, mas de forma genérica. Eu baseio minha nota no geral, no que ele fez, no que ele contribuiu para a equipe. E eu acredito que ele contribuiu pouco, que ficou aquém. Ele mostrou que, infelizmente, na minha opinião, não tem nível para jogar no Barça. Portanto, Iñaki Peña mostrou-se mediano por ser jovem. Também não é necessário crucificá-lo. Mas acredito que a temporada dele, né, o tempo dele no Barça, acho que vai acabar. E neste verão ele acabará saindo. 5,5 para Iñaki Peña. Agora vamos falar sobre Szczesny Portero, que nos surpreendeu muito a todos. Ele veio da aposentadoria e é verdade. É verdade que no início ele chegou, teve dificuldades para se adaptar, fez uma mini pré-temporada e quando começou a jogar, começou muito falho. Mas a verdade é que a segurança que ele nos deu atrás, mesmo cometendo erros, pênaltis, saídas ruins, Szczesny tem sido um seguro em muitos jogos, especialmente no jogo aéreo, e fez ótimas defesas e fez com que o Barça mantivesse sequências importantes de invencibilidade. Szczesny foi uma grande surpresa para mim, pois não esperava que ele chegasse a esse nível. Eu vou dar a este goleiro, vou dar um 7,5, que é um notável alto, perto do 8 para Szczesny, que evidentemente poderia ter sido melhor. Mas acredito que o goleiro nos fez ganhar a Liga, a Copa e a Supercopa da Espanha. Ele tem 3 títulos e acredito que a nota é boa, 7,5 com espaço para melhora. Veremos se o goleiro polonês do Barça será renovado ou não. E continuamos com mais notas. Aliás, muito obrigado a todas as pessoas que se inscrevem no canal, que detonam o botão de curtir e que comentam neste vídeo. Opine sobre os jogadores, agradeço a todos. Continuamos. Pau Kubarski.
Próximo jogador, Pau Kubarski. Temporada incrível de Pau, 18 anos recém-completados e ele fez uma temporada escandalosa, escandalosa. Quer dizer, o limite desse cara eu não sei onde tá, mas para mim a temporada do Pau é excelente, excelente. Naquela linha defensiva tão avançada, com tanto risco, ele cometeu muito poucos erros, nós sempre aprendendo com os melhores. Como eu digo, Pau Kubarsi, junto com Íñigo Martins e eu, para mim é excelente. Eu vou dar a Pau Kubarsi uma nota, damos um 9, excelente, para Pau Kubarsi. Acredito que ele merece porque tem estado fabuloso. E atenção, porque agora falamos de um jogador, Ronald Araujo, capitão do Barça, que tem sido muito criticado. Especialmente no fim da competição. Cuidado, mas repito, é preciso fazer uma nota genérica. Araujo passou muito tempo fora, eu também o libertei, mas é verdade que seu nível este ano não foi nada, nada mesmo. Bem, estou em dúvida entre reprová-lo ou dar-lhe uma aprovação arranhada, mas é que eu acredito. Os jogadores importantes, especialmente os capitães, precisam aparecer nos momentos-chave dos jogos decisivos. E o Araujo? Este ano ele não demonstrou isso. É verdade, ele esteve muito bem na eliminatória contra o Dortmund no jogo de ida, mas pouco mais, pouco mais. Então eu vou dar para o Araujo, eu vou dar um 4, 5, porque acredito e confio que ele pode dar muito mais nível. Dou a Araujo uma nota baixa, 4, 5, porque ele não esteve nas grandes, não foi determinante, esteve falhando. E a verdade é que eu não gostei. Depois, ele teve uma parte da temporada em que também não se esclareceu sobre o seu futuro. Ele teve dificuldade para falar? O que quer dizer? E no nível do jogo, não foi bom pra mim. Suspensão ao agulha, vou dar 4, 5. Com ampla margem para melhoria, veremos se permanece ou não. Passamos agora para Christensen, um futebolista que realmente também não deveríamos classificar. Também não deveríamos classificar, porque passou a temporada inteira sem jogar, com exceção dos últimos 3, 4 jogos. Portanto, acredito que não seja justo darmos uma nota para Christensen. Mas o que eu posso te dizer é que ele me calou e me deixou com um bom gosto na boca. Em uma redundância ruim, porque eu não esperava nada de Christensen, mas ele se mostrou muito seguro e muito bem. Então, para mim, se ele ficar, acredito que pode contribuir para o próximo ano. Eu não dou nota para o Chris, mas do último trecho eu daria até um 6,57. Acho que ele esteve muito bem, mas sem nota para Christensen, pois praticamente não jogou. 4 partidas, muito poucos minutos. Na Champions, apenas uma. Na Copa do Rei, nada em Supercopa do Rei, nada na Copa do Rei. Sem nota para Christensen, é impossível dar-lhe nota. Passamos para Eric Garcia. Eric Garcia, quero falar sobre Eric Garcia. Para mim, uma das grandes revelações, um dos jogadores destacados, criticados, que a torcida sempre teve contra o aspa da parede. E veja, que temporada de Eric Garcia, multiuso, zagueiro, lateral direito, pivô. Quer dizer, especialmente, fico com a sua última parte da competição, que foi escandalosa. Para mim, a temporada de Eric Garcia no Barça este ano é de 8,5, dou-lhe um 8,5. Notável, muito alto, perto do excelente. Acredito que ele ainda pode dar muito mais. Eric Garcia, e ele tem sido fantástico. Fantástico Eric Garcia, demonstrando o seu valor, o quanto ele melhorou, o que está aprendendo com Hansi Flick e a força física que adquiriu, tem sido incrível. Então, 8,5 para Eric Garcia. Vamos com Íñigo Martins, o senhor Íñigo Martins, para mim, o capitão sem braçadeira e um dos jogadores que, na minha opinião, teve o maior impacto no elenco. E nesta temporada, em comparação com as anteriores, se Kubarsi tinha um 9, eu tenho que dar a Íñigo Martins um 9,5. Ele, mais do que a... Vou dar um pouco mais do que o Pau Kubarsi, porque acho que o que esse cara fez foi tão pesado, foi muito pesado. Ele foi o líder da defesa do Barça com 34 anos. Foi uma verdadeira loucura. Temporadão do Íñigo liderando essa defesa, repito, com o Pau Kubarsi, temporada excepcional. Perto do 10 fica Íñigo Martins, 9,5. Nota alta. Para ele, ele merece. E agora vamos falar sobre Alejandro Valde, um homem que também passou muito tempo fora, muito tempo fora, mas é verdade que ele esteve em uma parte importante da competição. Vamos avaliar Valde, acredito que ele foi de menos a mais. E eu vou dar ao Alejandro Valde um 8 eu vou dar a Valde pelo desempenho que ele mostrou.
Ele teve um desempenho muito bom, embora tenha perdido partidas e compromissos importantes. Mas na temporada de Valde, para mim, de nota alta de 8, porque ele adquiriu bem maior responsabilidade defensiva. Ele defendeu muito bem, atacou perfeitamente, ele ganhou a nível muscular, a nível físico, e acredito que ele está se tornando um verdadeiro canhão. Na próxima temporada, veremos o auge de Alejandro Valde. 8 para Alex para Alejandro Valde. Esperamos que a próxima temporada seja ainda melhor. E o que dizer desse cara? O que dizer de Gerard Martin? O que dizer de Gerard Martin, que foi outra das grandes novidades? O garoto assumiu um papel crucial na equipe de Hansi Flick. Em compromissos que foram totalmente cruciais, muito cruciais, e sem que ninguém esperasse. Quietinho, trabalhando muito em silêncio, Gerard Martin conquistou o carinho, o respeito, conquistou a titularidade na ausência de Valde por muito tempo, mesmo quando Valde estava bem, Gerard Martin também jogou. Para mim, a temporada deste garoto, cujo limite desconheço, ele tem 23 anos, disputou 27 partidas na Liga, 8 na Champions, 5 na Copa do Rei e uma na Supercopa da Espanha. Este garoto merece uma nota muito boa, porque ninguém esperava nada dele. Se eu dei um 8 para Valde, dou 8,5 para Gerard Martin, dou uma nota maior para ele do que para Valde, porque acredito que o garoto foi uma surpresa total. E tenham em mente que não damos a nota por como ele joga. Quer dizer, entendam-me, todo mundo sabe que Valde talvez seja melhor que Gerard Martin, mas não pontuamos que seja melhor que Valde, pontuamos o desempenho. A nota é o desempenho, que fique claro, ok? E como desempenho, para mim, ele esteve melhor que Valde e Gerard Martin. Também devemos valorizar que ele é um jogador da base e o homem que tem sido. Uma coisa estelar, totalmente estelar, e ele calou a boca de muita gente. Vamos falar sobre esse cara, Jules Koundé. Praticamente jogou tudo, quase tudo, uma barbaridade. 32 jogos na Liga, 13 na Champions, 6 na Copa do Rei e os 2 da Supercopa da Espanha. Marcando o gol da final da Copa do Rei, Jules Koundé deu o seu primeiro e para mim se consolidou como se não o melhor no top 2. Seguro do mundo, do melhor lateral direito do mundo, Jules Koundé. Para mim, temporada de Jules, temporada de 9,5, para mim 9,5. Pelo seu trabalho, pelo seu compromisso, pela sua contribuição para o jogo, por essa conexão que tem com Lamine Yamal. Espetacular para mim. Sua melhor temporada no Barça beirando o 10, Jules Koundé, 9,5. Continuamos com Hector Ford, que teve muito poucos minutos. Hector Ford, eu vou dar a Hector Ford. Vou dar a ele um 5,5. Porque acredito que ele contribuiu muito pouco para o jogo do Barça, muito pouco, ainda está muito cru, e acredito que é um jogador que precisa de minutos. Ou seja, Hector Ford precisa ser emprestado a uma equipe da primeira divisão. Hector Ford não pode ficar mais uma temporada no banco. Porque este garoto tem 18 anos e vai fazer 19, e ele precisa jogar, precisa ter minutos, então para mim, 5,5. Aprovado o garoto quando entrou, cumpriu sem mais e acabou. 5,5 para Hector Ford. Vamos com um pedaço de craque. Marc Casado, que temporada, que irrupção, começou suplente. Marc Bernal começou jogando, se machucou e disse, aqui estou eu. Franklin estava desaparecido, não estava jogando bem. Ele melhorou o nível, mas se machucou assim como eu. Que temporada fez Marc Casado espetacular. Uma pena sua lesão, que o impediu de jogar o último trecho de tudo, da Liga, da Champions, de tudo. Mas pra mim, a temporada de Marc Casado foi ótima. Eu vou dar a Marc Casado uma nota pelo que ele contribuiu pro jogo do Barça. Vou dar a ele um 8, ok? Vou dar a ele um 8 com margem para melhorar. Mas Marc Casado esteve fantástico. Nota alta para o jogador da Masia do Barça, Marc Casado, um 8. Agora na tela, Marc Bernal, que coitado. Jogou apenas 2 jogos devido a uma grave lesão. Começou muito bem, mas ficou de fora. Serei breve. Neste vídeo, afirmo que este cara é a contratação para a próxima temporada. Marc Bernal, sem pontuação, devido à sua grave lesão, já vai estar treinando, se Deus quiser. Bom, fazendo a pré-temporada e lutando pela posição, no 11 inicial, Marc Bernal sem pontuar. Bom, eu paro agora aqui, neste homem que está na tela. Número 8 do elenco. Pedri Potter, que temporada, Pedri, meu filho e irmão, que grande você é. O que você contribuiu para o jogo do Barça? Você nos fez um time que jogou bonito, um time que faz seus fãs novamente que se sentem orgulhosos de ser do Barça.
Você conseguiu, Pedri, para mim. Nota para Pedri, 10, 10 para Pedri. Pela temporada. Jogador que mais recupera das 5 grandes ligas, jogador que mais passes deu em toda a liga, jogador que tem magia, que tem tudo, que é a alma desta equipe. Não apenas distribui, também recupera. Uma loucura o que o Pedri faz, que animal, que animal. Flick fez uma conversão incrível com este futebolista que se soltava muito e ele conseguiu. Uma rocha para mim, temporada espetacular de 10 para Pedri, sem nenhum tipo de dúvidas. E continuamos com Gabi, um homem que voltou nesta temporada. Por volta de novembro, acho que foi, não me lembro muito bem, agora mesmo Gabi voltou. Gradualmente ele foi ganhando minutos. Ele jogou 25 partidas, fez um gol e uma assistência. Na Champions ele jogou 10, na Copa Rei 4 e na Supercopa os 2 jogos. Gabi fez uma temporada de recuperação, de adaptação, de voltar a se sentir jogador de futebol após uma lesão muito grave. Não posso criticar o Gabi, pois ele jogou bem. Portanto, o que eu posso dar ao Gabi é um 6, 5, 6,5, porque ele não pode contribuir muito mais, mas está no caminho certo. Repito, esta é outra contratação para a próxima temporada, não se esqueçam, Gabi para mim, 6,5. Pelo que ele contribuiu para o jogo do Barça, sempre sendo importante nas segundas partes, Gabi, 6,5, passo a passo, voltando a ser um dos melhores. Vez de Frenkie, de Jong, um homem que começou lesionado, que começou com muito mau humor, começou com uma aura negativa, uma aura bastante negativa. E que Flick se encarregou pessoalmente de recuperar e de trazer a sua melhor versão, o seu auge. Vimos talvez este ano a melhor versão de Frenkie de Jong desde que ele é culé. Embora tenha perdido muitos jogos por lesão, disputou 25 na Liga, 3 na Champions, 6 na Copa do Rei e 1 na Supercopa da Espanha. Frenkie de Jong, para mim, mesmo com margem para melhorar, acredito que o que ele trouxe para o jogo do Barça, especialmente na segunda metade, foi espetacular para mim. Nota alta para Frenkie, vou dar 8,75, quase 9, pelo que ele contribuiu. Um escândalo? 8,75 para Frenkie de Jong, um jogador brutal que recuperamos para a causa. A recuperação de Frenkie de Jong também é uma excelente notícia para a próxima temporada. Preciso falar sobre um homem que esteve nos holofotes e passou por momentos muito difíceis. Ele foi mantido sem jogar, também se lesionou muitas vezes, mas foi fundamental, determinante, decisivo, talvez nosso melhor meio-campista, o homem mais diferencial da equipe. Dos meio-campistas, na última parte do campo, Dani Olmo jogou 24 partidas, fez 9 gols e 4 assistências. Foi a única contratação da temporada. Na Champions ele jogou 9, com 2 gols e uma assistência. Na Copa do Rei também, 4 partidas. Na Supercopa, jogou a final. Dani Olmo, jogador-chave neste Barça. Embora seja verdade que eu acredito que ele poderia ter contribuído muito mais e que o melhor de Olmo ainda não vimos. Eu vou dar a ele um 8,5 para Dani Olmo pelo que ele contribuiu para o jogo. Que foi muito, mas ele pode dar muito mais. Não dou mais porque ele ficou muito tempo fora, lesionado. 8,5, uma nota muito boa para Dani Olmo em sua primeira temporada no Barça. E agora vamos com um futebolista colossal. Um jogador que para mim parece um espetáculo, além de ser meu conterrâneo, e eu o adoro muito. Mas sem esse sentimento de forma com o que penso, com minha cabeça, com o que ele contribuiu, Fermín López nunca reclamou. Ele não foi titular, sempre jogou praticamente como revulsivo, embora tenha sido titular em grandes jogos. Temporada incrível de Fermín López. Como ele chegou à última etapa da competição, como um verdadeiro touro, como corre, como trabalha, como assiste, como ataca os espaços. Jogador extraordinário deste grande time que Hansi Flick montou, para mim, não posso dar menos que 9 para ele. É que o que este jogador contribuiu vindo do banco é uma loucura, Ele tem 22 anos e a margem para melhoria é incrível. 6 gols e 4 assistências na Liga. Para Fermín López, na Champions 1 gol e 4 assistências, na Copa do Rei 1 gol e 1 assistência e na Supercopa também jogou. Acredito que, afinal, se não me engano, Fermín López, para mim, destacou-se. Um 9 para o do Campilo, nota muito boa, e acredito que é um jogador que pode marcar uma época. Uma barbaridade. Vamos agora com Pablo Torre, que passou este ano sem destaque. Fiquei com muita pena, pois ele quase não teve minutos em campo para jogar. Teve
Houve um tempo em que ele jogou 2, 3 jogos seguidos, mas desapareceu completamente. Desapareceu dos 11 e praticamente não jogou nada. Muito pouco, muito pouco. A verdade é muito pouco para Pablo Torre. Eu não posso suspendê-lo, porque o que ele jogou muito bem. Marcado em 10 partidas, veja, 3 gols e uma assistência. Nunca posso suspendê-lo. Um jogador da qualidade de Pablo Torre, e pelo que ele contribui, dou um 5 aprovado para Respond, porque ele não jogou mais. Mas é outro jogador que eu acredito que vai sair do Barça. E se ele não sair, acredito que tem que cedê-lo. Porque este mágico não pode estar no banco de reservas. Então, 5 para Pablo Torre. E atenção, porque chega um dos melhores jogadores da temporada, sem nenhum tipo de dúvida. Para mim, o melhor junto com Lamine Yamal. Um dos melhores em algum lugar do mundo. Do mundo, o jogador que mais contribuições fez de gols e assistências de todo o futebol europeu. Brutal o que Rafinha fez. Na Liga, 18 gols e 11 assistências. Na Champions, 13 gols e 9 assistências. Na Copa do Rei, 1 gol e 4 assistências. Na Supercopa da Espanha, em 2 jogos, 2 gols e 1 assistência. Vai para a bola de ouro. Se não for bola de ouro, será top 3 com certeza. No 1, 2 ou 3 vai estar Rafinha. Ele tem uma parada incrível para mim. 10 para Rafinha, que tem sido um espetáculo. Seu primeiro total, Super Saiyan, Rafinha, Ratata, Rafinha. 10 para o brasileiro. Incrível, a verdade, incrível. E de Rafinha, de um mega craque para outro, que continua sem se destacar e sem aparecer. Ansu Fati, que jogou 6 partidas na Champions 4 e na Copa do Rei. Um jogador que não tem peso nenhum no elenco e que tem que sair. Acredito que seja a sua última temporada no Barça. Infelizmente, perdeu-se o auge de Ansu com suas lesões, não foi capaz de reverter a situação. Flick tentou de tudo, mas Ansu praticamente não contribuiu para o elenco. Dói-me dar uma nota muito baixa, mas eu acredito que o que Ansu contribuiu é para lhe dar um 3. E estou sendo generoso. Um 3 para Ansu Fati, que praticamente não contribuiu nada para a equipe. Em termos de jogo, como membro do elenco, certamente muito, sem dúvida. Nos treinos, naquele vestiário, Ansu é importante, mas estamos falando de sua contribuição no jogo de futebol. Para mim, reprovado, um 3 para Ansu Fati, e estou sendo generoso. Bem, e agora? Agora o quê? O que dizemos sobre este senhor Lamine Yamal? 17 anos, uma irrupção total. O primeiro absoluto, ou não, ou há mais, eu acredito que há mais, é o primeiro absoluto. Eu acredito que há mais. Mas o que ele demonstrou é eu não sei como, uma eclosão, uma irrupção, uma verdadeira loucura. Loucura! Para mim, Lamine Yamal, na idade que tem, é o melhor jogador do mundo hoje. O que ele está fazendo é uma verdadeira barbaridade. 9 gols e 15 assistências na Liga. 5 gols e 4 assistências na Champions. Na Copa do Rei, 2 gols e 6 assistências. E na Supercopa da Espanha, 2 gols. Naquela final contra o Real Madrid, loucura absoluta. Já não é apenas a estatística, é o que ele traz para o jogo, como ele carrega a equipe nas costas. Ele não se preocupa com a responsabilidade, não teme o adversário, nem o cenário. Para ele, tanto faz San Siro ou Bernabéu. Ele é meteórico, é o melhor. Lamine Yamal, 10, com certeza. Um excelente para Lamine Yamal, que sem dúvida foi o melhor jogador do Barça, junto com Rafinha e Pedri. Os melhores? Para mim, colocamos 10 para Lamine Yamal, ou a matrícula. Cada um em casa, que coloque a nota que quiser. Clique no botão de curtir e continue assistindo o vídeo, porque ainda tem jogadores. Continuamos de Lamine Yamal para outro craque, outro mega craque. Que temporada, que temporada. De outro cara que sai do banco e dá tudo de si. Outro cara que, na ausência de Robert Lewandowski, joga como titular e dá tudo de si. E faz gols e trabalha. Que nível alto do Tubarão, que nível alto do Tubarão. Para mim, sua melhor temporada no Barça, acho que foi o auge de Ferran. Acredito que foi a melhor temporada do atacante valenciano. Cala bocas, a minha, a primeira. Temporada excepcional de Ferran Torres. Excepcional. Eu vou dar a Ferran Torres 9,5. Dou 9,5 para Ferran e aplausos para ele. 9,5 para Ferran Torres, que fez uma temporada memorável. Veja, ele marcou 10 gols na Liga, 6 assistências. Na Champions, 3 gols e 1 assistência. E em jogos-chave, na Copa do Rei, 6 gols. E na Supercopa da Espanha. Ele não marcou gol, mas jogou as 2 partidas contra o Athletic Club e o Real Madrid. Ferran Torres, espetacular. O Tubarão chegou para ficar. Vamos com os 2 últimos jogadores.
Robert Lewandowski, a temporada que diziam que seria a sua ruína, marcou 40 gols. Uma loucura, Robert Lewandowski, que perdeu a última parte por lesão. Partida-chave, certamente. Mas que grande temporada de Robert. Que grande temporada de Robert Lewandowski. Robert, que marcou muitos gols. Ele não merece menos que 9,5. Assim como Ferran Torres, pois sua contribuição em gols foi incrível. Não dou mais, porque acredito que a idade já está mostrando e pesando. Apesar de ter marcado muitos gols, acho que Robert Lewandowski deve reduzir o ritmo. Esse homem é uma loucura. Quando se esperava seu pior ano, ele surpreendeu e subiu novamente. Ele teve sua melhor temporada com o Futebol Clube Barcelona? Então, temporada excepcional de Robert, alta também para Robert, a quem dou um 9,5. Temporada fantástica para o polonês. Que bom que veremos o que acontece na próxima temporada. Mas nesta, 9,5 para Robert Lewandowski. Ele marcou 25 gols na Liga, faltando uma partida e 2 assistências. Na Champions, Lewandowski marcou 11 gols, na Copa do Rei 3 e na Supercopa da Espanha 1, além de uma assistência. Temporada incrível. Ele tem 36 anos, quase 37. Seu nome é Robert. E o último homem, Pau Victor, que jogou muito pouco, a verdade. Assim como Ansu Fati, muito pouco. Mas para o Pau, eu não posso reprovar o Pau. O garoto, quando jogou, cumpriu. Não, como Alonso, marcou 2 gols em 20 partidas, uma assistência na Liga dos Campeões. Jogou 6 partidas na Copa do Rei, também não marcou aqui. Eu vou dar a ele um 5, um aprovado para o Pau Victor. Mas evidentemente tenho que dizer que penso que ele não tem. Ele não tem nível para jogar. É verdade que o Barça fez uma ótima pré-temporada. Isso enganou a todos. Mas acredito que ele não é um substituto confiável. Acho que não é confiável para um Barcelona, na verdade, aprovado. Para Pau, que é um trabalhador nato, ninguém duvida disso. Mas acredito que ele será vendido ou emprestado, porque acho que Pau não é o jogador que esperávamos. A verdade? Mas enfim. E terminamos o vídeo com o homem mais importante, que é o treinador do Futebol Clube Barcelona, o Sr. Hansi-Dieter Flick. Hansi Flick. Espetacular. Chegou no mês de maio, começou a treinar no mês de julho. Ele montou uma equipe que é praticamente a mesma que a anterior, trouxe Dani Olmo e mudou a mentalidade de todos os jogadores, praticamente todos. Ele trouxe a melhor versão de cada um dos jogadores da equipe. Ele melhorou todo o aspecto físico, o aspecto tático e impôs um jogo com um ritmo altíssimo. Sendo corajoso, arriscando muito, com as ideias muito claras. E depois, que maneira de tratar os jogadores, a imprensa, os fãs. É que em sua primeira temporada triplete com a Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Não podemos pedir mais a este pedaço de treinador. Obrigado por tudo o que Hansi contribuiu em sua primeira temporada. Dou-lhe um 10, porque a única ressalva é a Champions, que ficamos a 2 minutos da final. Mas ainda assim, o que ele fez, viemos da mais absoluta miséria. E conseguiu que uma equipe seja coral, que inspire, que se sinta respeitada novamente na Europa. Ele retornou à elite, ao Barça. É a frase, Hansi Flick retornou o Barcelona à elite. Portanto, um 10, não há dúvida, 10 para Hansi Flick. Agora é a sua vez. Deixe nos comentários as notas de cada jogador e do nosso técnico, clique no botão de curtir, compartilhe e participe comigo. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre.